quanto vale isso? Porque entra outros fatores, porque o teu custo de entrega é 1 hora, Sim. mas quanto vale a tua hora? Então, entra outra parada. Então, o que eu penso? Quando a pessoa me pergunta assim, pô, Yuri, quanto que eu cobro no individual? Eu falo assim, cara, tem que ser um valor, Deus me livre, quem me dera. Deus me livre fazer essa individual, mas, pô, quem me dera, né? Tem que vender o interruptor e não o curso de eletricista. Exatamente. Porque as pessoas não querem entender como funciona, ela quer ter o resultado. Não, quer ter o resultado. Eu olhei pra oferta e falei assim, cara, eu sou um burro se eu não entrar. Na hora eu fiz uns cálculos e falei assim, eu sou idiota, entendeu? Se eu não entrar. Então, é basicamente isso. Você construiu uma oferta que a pessoa senta burro de não entrar. Você gerar tanto valor sobre aquilo que a pessoa fala assim, cara, não faz sentido eu não entrar. Subir o preço é coragem. Sustentar o preço, aí é... Boa. Tem que... Subir o preço é coragem, sustentar o preço é entrega. É isso aí. Caraca, essa Gostou frase dessa? aí. Opa, desculpa tá atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho pra dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Full Sales, nosso podcast comercial faixa preta, que acontece toda terça-feira às 8h30, e hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito relevante para você que é empresário e não gosta de cobrar barato, tá? Antes da gente começar a falar aqui do tema, eu quero fazer alguns avisos importantes. O primeiro deles é que, cara, a nossa cota de patrocínio desse podcast está aberta. Se quiser patrocinar a gente, entre em contato com a gente aí, né, pô? Coloca um dinheirinho aí que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você e vai voltar esse dinheiro para ti. Segundo aviso importante, já curte aqui, pô. Se o conteúdo não for bom no final, pode até descurtir. Então aperta no unlike aí, no descurtir aí, para pelo menos o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e que faz sentido mostrar ele para mais pessoas, mesmo que seja ruim. E hoje eu tô aqui com o meu sócio, cara, o meu sócio famoso. Agora eu tô começando a ficar mais famoso que ele agora, tá? Agora eu tô começando a viralizar, tá acontecendo umas paradas aí, as coisas estão mudando. Mas até agora ele dá até risada porque ele sabe que é verdade. Meu sócio famoso, Yuri Barbosa, tá aqui do meu lado. Fala, Matuta! Bom demais. Bora lá, ó. Hoje... Cara, eu não quero ser famoso não, sabia? Você não quer ser famoso? Não. Eu tava conversando esses dias com a Andressa, velho. Por quê? Cara, por que eu não quero ser famoso? Acaba que isso vai ser inevitável, né? Mas... É verdade, porque a gente tá tendo um impacto gigantesco, cara, mas assim, pensei agora, falei, tu perde a tua liberdade, sabe? É verdade, né, cara? Tu perde a tua liberdade. Tipo assim, tu tá almoçando, o pessoal quer tirar foto. Já aconteceu isso, a gente almoçando no restaurante, o cara veio falar comigo no meio do meu almoço. Né? Então, tava eu, Vinícius Alberto, tu não tava não nesse dia. E, cara, eu quero ganhar dinheiro e não ter que ninguém ficar tomando conta da minha vida, tá ligado? Tá. Mas é inevitável, é o preço a se pagar e tô disposto a pagar o preço, tá tudo bem. É bom. Entendeu? Você tem um impacto, uma energia que conecta mais pessoas, vamos colocar assim, né? Quando você é famoso, você é conhecido por mais gente. Não, é inevitável, né? A Full Sales está crescendo, a gente tá se destacando no mercado, a gente vai ser top 1. Nós somos a Ferrari, com toda a humildade do mundo, mas a gente é a Ferrari do comercial do Brasil hoje. É isso aí. Né? Então, é inevitável isso acontecer. Porém, se eu pudesse ganhar dinheiro sem ser famoso, eu ficaria feliz. E contribuir também com outras pessoas, que essa é uma missão que eu gosto muito de fazer, porque a gente estava até conversando um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e falei, cara, o que me deixa feliz é ver o resultado dos meus clientes, velho. Sabe o que eu acho, Yuri? Antes de entrar no assunto, que talvez seja um momento de fama pra você conseguir criar a tua rede de relacionamento, mas no futuro eu profetizo, ó, sobre sua vida. Manda. Que no futuro talvez você ganhe muito dinheiro sem aparecer, cara. Pelas conexões que você fez quando você era famoso. Total. Não, isso aí é total. Já começa a surgir muita coisa já. Boa. Mas vamos lá. O tema hoje é
o seu preço está matando o seu lucro, como que você faz para conseguir dobrar a sua margem sem perder cliente? Aumenta preço. Aumenta o preço. A solução é fácil. Yuri, como é que faz para a pessoa aumentar o preço dela? Oi, eu cobro 10, agora eu cobro 20. É isso. Só que qual é o problema disso, né, Matuta? O problema disso é que a galera tem muito medo disso por ter percepções erradas sobre aumento de preço. Aham. Eu, por exemplo, vamos supor que um médico, um advogado, vamos supor um médico que atende por consulta, né? Ah, vou dar um exemplo. Eu fui num jantar de empreendedores palestrar, e tinha uma médica de frente para mim, e ela tava falando sobre a agenda dela que tá muito cheia. E aí eu virei pra ela e falei assim, cara, pra você aumentar seu preço, pra você desvaziar a tua agenda sem perder faturamento é muito simples, dobra seu preço. Aham. Aí ela olhou assim, eu falei, por quê? Quando você dobra seu preço, alguns clientes vão embora, outros clientes vão ficar. Esses que ficam, supre a sua queda de faturamento. Ou seja, você não tem uma pancada de faturamento. Sem dizer que os outros que não ficam, você consegue passar cliente para as médicas que tem na sua clínica, porque ela tem Ótimo. outras clínicas. Com ela é mais caro e com as médicas é mais barato. Então, quando você aumenta seu preço, você consegue melhorar o seu faturamento, manter ou melhorar o seu faturamento, muitas vezes melhora, e ter mais tempo na sua agenda para pensar de forma estratégica no seu negócio. E aí a galera tem essa percepção de, cara, se eu aumentar meu preço, o faturamento vai cair e as minhas vendas vão diminuir. Cara, tu tem um exemplo muito bom disso, e eu tenho até um exemplo de um outro cliente nosso, né, Kathleen, né? Tem até um podcast com ela aqui semana passada, semana Muito bom. retrasada, algumas semanas aí atrás saiu, Rainha do TikTok. que rainha do TikTok, que, cara, ela tinha um produto de 16 mil reais, ela entrou numa call com o nosso time triplicou o preço dela e ela aumentou o faturamento e as vendas. Tá vendendo mais do que vendia quando o produto, o mesmo produto, né, quando era 57. Então a galera tem essa percepção errada. Agora é 57 mil. Eu costumo pensar, Matuta, e dizer que a questão de aumentar preço é só uma questão de coragem. Você só precisa ter coragem, velho. Entendeu? É Acho uma que questão muito mais emocional. É claro que, depois eu quero que você fale sobre isso também, é claro que você vai precisar de duas coisas importantes. Uma, melhorar a tua oferta, Sim. né, isso aí tu fala como ninguém. E segundo, você ter condições também de entregar o que tu tá cobrando. Né? Então hoje eu recebi, por exemplo, o Anthony Nichols mandou uma mensagem e falou assim, cara, tô com um amigo meu aqui, que você tem algum programa abaixo do programa de ativação, do aceleração? Eu falei, tem ativação. Não, porque eu tô com um amigo meu aqui que comprou uma mentoria de fulano de tal, de 20 mil reais e não tá gostando, não tá tendo resultado. Uhum. Que é uma mentoria comercial também. Eu falei, manda pra mim. Aí ele falou, inclusive, Yuri, esse cara aí, se tu jogar o papo com ele, você consegue até vender aceleração, porque ele é cliente de aceleração, ele tem faturamento de 4 milhões, parece, só que tá traumatizado. Tá. Entendeu? Então, ou seja, a pessoa que cobra 20 mil e não tem capacidade de entregar 20. É. Então você precisa também ter Eu capacidade acho que e conhecimento para entregar subir isso. o preço é coragem. Sustentar o preço, aí é... Boa. Tem que... Subir o preço é coragem, sustentar o preço é entrega. É isso aí. Caraca, Gostou essa frase dessa, aí. né? Bota aí, editor. Aumentar o preço é coragem. Vai ser o corte inicial do podcast aí, ó. Não, mas é exatamente isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa escuta, cara, cobra mais caro, cobra mais caro, cobra mais caro, e às vezes vem essa ideia na cabeça dela, né? Pô, mas como é que eu consigo entregar mais? Como é que eu consigo fazer com que o meu cliente entenda que vale realmente esse valor? E geralmente as pessoas cobram mais barato justamente por terem essa crítica antes de aumentar o preço. Então a pessoa ela olha e ela cobra, por exemplo, 4 mil reais numa consulta. Um médico cobra, sei lá, não, vou colocar um preço real, né, de consulta. Ela cobra às vezes 300 reais na consulta. Ela acha que se ela cobrar 500 reais, ela vai ter um problema do cliente dela não pagar o preço. Só que na verdade o cliente dela estava disposto a pagar às vezes 700 reais por uma consulta. Só que ela não testou. Então se ela não tem a coragem de subir o preço, ela não sabe até quanto que ela pode sustentar. Então a primeira coisa que eu acho legal você fazer um ajuste é fazer esse teste de ajuste de preço. Cobra mais caro, mesmo que você dê desconto na venda nas primeiras vezes, você vai entender o quanto o cliente está disposto a pagar. Você chega para ele e fala, cara, eu, por exemplo, eu tinha um produto que era 5 mil reais, era um programa em grupo de otimização de funil. Beleza, eu cobrava 5 mil reais, tinha lá uma galera, subi para 15 mil reais. Quando eu fiz o primeiro preço, falei 15 mil reais, a pessoa pagou 15 mil. Aí aquela hora tu pensa assim, Caraca, eu ou podia eu ter sou cobrado. muito bom de vendas, ou tá baratinho. Mas esses dias aconteceu, né? Eu até mostrei o print lá no grupo. Chegou um cara pra mim no WhatsApp. Ele fechou, por sinal? Fechou, cara. Tipo, Já eu pagou? não sei como é que vai ser. Ah, tá.
Não, eu nem sei como que eu vou receber isso aí. Tipo assim, é claro, vai ser pela Full Sales, mas são 6 calls. Aí ele vai pagar em total. Eu vou ver como que a gente vai fazer. Mas aí depois eu vou ver isso aí. Mas olha que interessante, o cara chegou pra mim e falou assim: Matuto, eu quero muito aprender sobre um tema XYZ. Aí eu falei pra ele no WhatsApp, cara, nem sei quanto cobrar por isso. Uhum. Sei lá, 30 mil por 6 reuniões, tá ok? Aí ele falou, tá ok, vamos fechar. Falei, caraca, podia ter cobrado mais caro. Porque nem fiz reunião de vendas, nem entendi necessidade do cara. Falei 30 Dá vontade de mil. falar assim, não, cara, eu errei. É, Faltou um zero aqui. era 300, né? Mas ele falou pra mim, cara, vai dar um ROI muito grande. Ele fez o cálculo, porque hoje, esse cara, ele fatura cerca de 200 mil reais por dia. Eu não sabia, né? Ele É, não fez spin, não deu fez mole. Sabe? mas ele Na tá verdade, tu faturando. passou preço pra não pegar, vamos ser sinceros. É. Eu não Só que queria deu fechar. ruim. Falei, cara, 6 calls, vai dar 5 mil reais por call. Preço ok, entendeu? Tipo, depois com a minha comissão já tá ok, porque eu vou fazer 6 calls lá pro cara, Mas ainda vou criar um produto. Aí eu vou causar uma discórdia aqui no podcast. A tua Ó, precificação foi baixa também, tá? foi baixa? Foi. 5 mil reais por call? Fato. Sabe quanto que eu cobro numa palestra? Ah, De 1 hora? quanto? 20 mil. 20 mil numa palestra de 1 hora? É. Ah, mas é uma call de vendas, né? Eu podia ter colocado mais mesmo. Esquece. Mas eu fiz 5 o mil reais. pacotão, 5 mil, Se beleza. você tivesse mandado mensagem, eu tinha falado, Matuta, cobra 20 mil reais por call. 20 mil Porque, por call. cara, o cara vai fazer a conta simples. Quanto de retorno tu vai trazer pra ele? É. E um ajuste no funil dele, ele tá escalado. É. Um ajuste no funil pra cima é um dinheiro. Se tu tivesse falado Mas eu comigo, tinha falado com pensei, você. porque eu Cobrou vou mal, aí tá falando de precificação. É. Droga. Droga. Não, mas aí, qual que é o ponto aí que é legal falar? Que eu pensei no seguinte, desculpa, devia ter cobrado mais caro mesmo. Mas é assim, eu pensei, cara, eu preciso criar um produto para esse tipo de cliente, eu criar um plano de ativação para quem vende ticket baixo, porque o produto dele é 300 reais, né? Ele vende em uma alta escala. Se eu crio um plano de ativação para esse cliente, começa a vender, começa a implementar para essa galera, eu consigo pegar um hall de clientes que hoje eu não pego. Então, o faturamento vai ser muito maior para uma empresa se eu criar esse parado. Eu vou entender com ele, recebendo por isso, como que eu vou criar esse novo produto. Eu pensei nisso. Falei, cara, eu vou colocar 30 mil porque o cara não vai aceitar. Se ele aceitar, aceitou. Se não aceitar, beleza. Chutou E o baixo. cara, chutei baixo. Ó, é até legal falar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, cara, como que eu cobro um individual, né? Como que eu faço uma precificação de um produto individual? Porque eu tenho uma ideia, ô Matuta, que a precificação, muitas vezes, é claro que vai de produto para produto, né? Você tem que olhar concorrente, tem que olhar mercado, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Mas a precificação nesse produto, por exemplo, de consultoria, que tu botou aqui na mesa, ela é muito mais emocional do que racional. Porque quanto vale isso? É. Porque entra outros fatores. Porque o teu custo de entrega é 1 hora. Sim. Mas quanto vale a tua hora? A minha hora é cara pra caralho. Entendeu? Então entra outra parada. Então, o que eu penso? Quando a pessoa me pergunta assim, pô, Yuri, quanto que eu cobro no individual? Eu falo assim, cara, tem que ser um valor. Deus me livre, quem me dera. Deus me livre fazer essa individual, mas, porra, quem me dera, né? Pegar essa quantiazinha, hein? Mas Deus me livre. Eu já tô com o número na cabeça. Qual seria o número? 120 mil. Então, esse é o valor Deus me livre, quem me dera, entendeu? É isso que eu penso. Então, por exemplo, quando eu fechei lá com a call da V4, de um treinamento de 2 horas, que eu cobrei pouco também, eu cobrei acho que Foi 10 mil, não foi? 10 mil 2 horas de treinamento. Mas ali também tinha uma estratégia também. Mas ali também tinha uma estratégia de entrar no radar. Entendi. Porque vai rolar mais negócio lá. Então eu queria entrar. O cara que me chamou, sabia? Quê? O cara da V4 me chamou, foi ontem, falando que eles têm interesse que eu faça uma palestra lá também. Legal. Entendeu? Então foi basicamente essa ideia, né? Mas, cara, tem que ser um valor de 2 mil quem me dera. Então, por exemplo, quanto vale a hora, né? Porque vale muito hoje. Então, por exemplo, a gente tem um High Sales Consulting que é 240 mil reais. Que é o individual. Sim. Só vale a pena pra gente se for esse valor. Menos do que isso não compensa. É muito melhor escalar no meu programa de aceleração. Né? Que eu possa receber 100 pessoas e meu trabalho não vai aumentar. Meu trabalho aumenta em controlar time e contratar pessoas. Tem um cálculo muito bom que a gente faz aqui para a precificação do valor da parcela, né?
que é o seguinte, Também. é porque o tema do podcast é uma fórmula, né? Se você quiser uma fórmula para isso, na maior parte dos negócios isso dá certo. A depender do teu negócio, talvez não faça sentido, mas O que a galera tem que ter noção a gente está falando de uma forma ampla, então é, existe negócios e negócios aqui, existem médicos, advogados, arquitetos, engenheiro, contadores, indústria que assiste a gente, então a gente está trazendo aqui também uma visão ampla, então é necessário também que você tenha esse discernimento e fale assim, cara, isso cabe para mim, isso aqui não cabe, isso aqui cabe. quer entender melhor? Tem até um diagnóstico aí. Então é só apertar aí, coloca na tela também, editor, o linkzinho do diagnóstico QR Code, porque aí a pessoa ela consegue ter um diagnóstico com o nosso time, ele entende melhor teu negócio e vai te fazer uma ideia de precificação melhor, consegue até fazer um bench ali de clientes que a gente já tem que estão no teu nicho, principalmente se você faz parte desses nichos que o Yuri citou. Mas assim, a gente geralmente faz a conta do seguinte, no produto principal, que é aquele que vai gerar lucro, ele tem que ser 10% do faturamento total que a pessoa realiza no mês. Então, se o teu cliente ideal fatura 40 mil reais no mês, uma parcela de 4 mil reais é ok. Então, cobrar 50 mil reais num produto, num cliente que fatura 40 mil reais mensais, pelo ano, 50 mil reais pelo ano, é um valor ok e a pessoa paga, tá? Por quê? Porque geralmente ela tem caixa, fluxo de caixa, ela consegue te pagar com relativa facilidade, fora a questão de resultado. Então, você tem um cálculo desse custo, né, com relação ao faturamento total, mas já aconteceu de gente que fatura 20 mil pagar pra gente 60 mil. Acontece às vezes, por quê? Porque Não, isso, já aconteceu de gente fatura 10. 10 mil reais por mês paga 60 mil reais. Uhum. Por quê? Porque às vezes o cara tem caixa. Então cada negócio é diferente, mas um cálculo bom é isso. Se o ticket médio, tipo assim, o faturamento médio do meu cliente é em torno de 40 mil reais, eu cobrar 4 mil reais uma parcela mensal, em que no ano eu vou cobrar 4, vai dar 48 mil na verdade. É um valor ok de você cobrar, tá? E, cara, é um valor ok, assim, muito bom mesmo. Você consegue cobrar até um pouco mais. Como ele comentou, em negócio que faturam 10 mil reais, já pagaram pra gente 60. E o cara paga com folga, por Mas isso quê? é mega exceção. É uma mega exceção. Ele paga com folga, por quê? Porque às vezes, teve o caso, por exemplo, do David, o Gui David. Cara, o Gui não tinha nem o valor da primeira parcela. Uhum. Entendeu? Tipo, o negócio dele tava com um problema de fluxo de caixa, ele faturou muito bem durante muito tempo, mas tava com problema de fluxo de caixa por um tempo e não tava com o valor da primeira parcela. Ele entrou, no primeiro mês o cara fez 120, 110, não sei, 120. 120 Ele mil fez 100 reais. mil em 20 dias. Na época, Até o final do mês bateu mais 20. cara, ele pagou 2 vezes o programa que ele pagou. Ele não tinha o valor nem da primeira parcela. Então, se você tem a capacidade de conseguir gerar esse valor para o teu cliente, você consegue gerar um retorno sobre investimento para ele, cara, você consegue cobrar até mais. E é sobre isso. O valor não é sobre o dinheiro que a pessoa tem no caixa. É sobre o valor que ela consegue gerar com aquilo que você está vendendo para ela. Se o teu negócio não tem a ver com gerar valor, é importante você entender o impacto que o teu negócio tem na vida da pessoa. Por exemplo, num negócio de saúde. Quanto vale a vida de uma pessoa, de um empresário, por exemplo? Cara, quanto que vale ele ter a produtividade de conseguir estar próximo da esposa, de conseguir, cara, ter relação com a esposa, de transar, cara? Cara, por quê? Porque quem transa produz mais, isso é verdade, né? Se o cara tem uma potência, e eu não tô falando só sexual, né? Uma potência de saúde, cara, ele produz muito mais. E esse impacto na vida dele, na produtividade dele, em tudo que ele faz, é um impacto gigantesco. E esse impacto gigantesco que ele tem é um impacto que, cara, vale muito mais do que o valor que você cobra. Então tem médico que cobra pouco também. É a doutora Roberta, que é a mulher do Vini, né? A gente já teve até um negócio com ela durante um tempo, acabou indo pra frente, mas ela tem a clínica médica dela lá. Cara, ela cobra em um procedimento 30, 40 mil reais. Cobra 40. Esse dia ela fechou 40 mil reais. 40 mil reais, cara. Então, se você é médico e cobra menos do que isso, você poderia cobrar mais, pra você entender. Tem o doutor, o Baracá lá. O Baracá tem procedimento de 120 mil, 130 mil. Tem tratamento de 150 mil reais. Victor Sorrentino tem tratamento de 100 mil reais anual. Entendeu? Então, se você conseguir entender como gerar esse resultado para o teu cliente, o segundo ponto é esse, né? Entender o quanto ele pode pagar com base no faturamento, você pode colocar 10%, renda mensal média 10%, já é um valor ok, na parcela. Segundo, o retorno sobre o investimento que você vai trazer, retorno sobre o investimento direto ou indireto, depende do teu negócio. E o terceiro é a construção de oferta. Se você olhando para a tua oferta não consegue entender que o cliente, quando olhar para ela, ele consegue entender que vai ter esse retorno, cara, você está fazendo a oferta errada. A pessoa tem que ter uma clareza e assim tem que ser muito óbvio para ela. Quando olhar para o teu produto, ela vai falar assim, cara, esse negócio aqui vai me trazer o retorno que eu quero. Tem que ser tipo o que o Breno compartilhou, né? Tipo o quê? Ele falou, eu fui pra lá.
Pra não comprar, eu falei pra Kathleen, nem que bote uma arma na minha cabeça, eu vou comprar. E quando chegou lá e vocês fazendo o pitch, eu me senti burro em não entrar. É isso. Eu olhei pra oferta e falei assim, cara, eu sou um burro se eu não entrar. Na hora eu fiz uns cálculos e falei assim, eu sou idiota, eu vou entrar. Entendeu? Se eu não entrar. Então, é basicamente isso. Você construir uma oferta que a pessoa senta burro de não entrar. Você gerar tanto valor sobre aquilo que a pessoa fala assim, cara, não faz sentido eu não entrar. Porque o ser humano, Matuta, quando ele tá na sua frente para comprar um produto, ele tem duas perguntas que Qual que são precisam essas ser, perguntas? que precisam ser respondidas na mente dele. Que ele tá o tempo todo se perguntando, qual é o resultado que esse produto pode me trazer na minha saúde, na minha vida conjugal, na minha vida espiritual, na minha empresa, na minha vida financeira? Qual é o resultado que isso pode me trazer? E a segunda pergunta é, em quanto tempo esse resultado vai me trazer para que eu possa recuperar o dinheiro que eu vou investir? Tem um terceiro, posso falar? Pode. O quanto eu vou gastar de energia para conseguir ter esse resultado? O quanto que eu vou gastar de energia para... Se você conseguir provar para a pessoa que ela vai ter resultado rápido, com pouco esforço, Acabou. esquece. Tem que vender o interruptor e não o curso de eletricista. Exatamente. É isso. Porque as pessoas não querem entender como funciona, ela quer ter o resultado. Não, vai ter resultado. Então tem muito especialista que quer vender aí o curso de eletricista para alguém que está querendo comprar um interruptor. E quando você melhora a oferta, fica muito mais fácil. Tem um Porque, por podcast sobre isso, né? o quê? Como criar ofertas sem objeções. Se você der uma Tem. olhada aí, Tem. Foi há pouco tempo atrás, não acho. foi um mês que a gente gravou mais ou menos. Por exemplo, a questão da oferta, né? Continuando ali abordando esse assunto, a questão da oferta, ela é muito importante, principalmente quando você leva isso comercial. Por quê? Uma das coisas que a gente primeiro faz quando a gente recebe um cliente é ajustar a oferta dele. Sim. É a primeira coisa que a gente faz na Full Sales é melhorar a oferta. Por quê, cara? Porque, infelizmente, tem umas ofertas ruins que o comercial pena para vender e quando vende tem reembolso. De tão ruim que a oferta é. Então ele gasta energia e não vai para frente. Sim. Então é muito importante, a tua oferta tá muito bem alinhada, né? E só de você ajustar a oferta e deixá-la mais sexy, você já automaticamente tem um aumento significativo. Cara, N negócios que chegam até a gente aumenta preço. N. A gente tem uma cliente agora, por exemplo, a Anne. A Anne, não sei se tu lembra da imersão, na primeira imersão ela tava lá. Ah, E aí ela chegou e falou assim, eu tô pensando em aumentar meu preço, só que eu tô com medo e tal, tal, tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, pra não te assustar, cobra 20. R$1.000. 20 mil reais. Pra não te assustar. Aham. Aí ela chegou, ela entrou no programa até agora, renovou com a gente. Mas ela entrou numa call com uma mulher, falou, custa 20 mil reais. Saiu de 5 para 20. E A mulher, pagou. tá, tô fazendo Pix. Acabou. Melhor venda que tem essa, né? Aí ela, meu Deus! Agora pro dela é 20 mil. Entendeu? Mas a oferta também foi melhorada, a oferta também foi ajustada, a forma que foi ofertada. Então, a Kathleen, que saiu de 15 para 300, para 57 mil, foi ajustada. A Cíntia da FENAC, que o produto que ela vendia 10, ela vendeu a 100. R$100.000. O mesmo produto. Então, o estudo de caso dela aí, Tem. né? Tá aí Mesmo produto. Você assistiu o estudo de caso esse? Assisti um pedaço. Legal. O mesmo produto foi ajustado a oferta, né? Mas quem? Porra, a gente tem muito cliente que a gente mexe. Todos os clientes. Gabriel praticamente. Santos, da DW, que o produto era 15, agora é 55. O mesmo produto, mas Tá apresentado fazendo de uma aí forma 600 mil por diferente. mês. Tá fazendo 600 por mil por mês. Não, Também. contadores visionários, cara. Contadores visionários, né? Saiu de 10 para agora tá 25, eu acho. 25. Entendeu? Então, galera, a questão aqui fez 700 mil mês passado, por sinal. Esse mês, na imersão agora, não sei se você ficou 900 sabendo o resultado. 900 mil. Não mais. Foi mais? Foram 6. 6 vendas. 900 mil. 150 mil. 900 mil. Entendeu? Então, cara, é muito importante você entender esse movimento, sabe? De que... Ó, só pontuando, fizeram 6 vendas de 150 mil reais. de um produto que não existia, que a gente De um ajudou a produto que não criar. existia. Que você ajudou a criar, na real. Eu criei lá com eles na reunião. Não, Então, bom a questão demais. de precificação é basicamente isso, mas tudo é muito mais de coragem. Eu acho que é assim, E sobre também a de ajuste. coragem, pensa num preço. Coloca uns 5 mil a mais.
Pelo menos, ou então dobra o preço. E testa, cara. É O claro. máximo que pode acontecer, sabe o quê? A pessoa fazer reunião, falar o preço e o cara fala, cara, eu não tenho esse valor pra pagar. Aí você fala pra ele o seguinte, não, beleza. E aí você abaixa o valor, dá um desconto pro cara em troca de alguma coisa. Pô, me dá alguma indicação com base nisso. E aí você entende qual que é o valor ok pra você conseguir cobrar. É claro que a gente também tem aquela outra precificação que você não vai poder fazer dessa forma, que você vai ter que avaliar concorrente, Sim. custo do produto, né? Quanto custa, custos ali de comissão de vendedor, né? Então a pessoa tem. Então, por exemplo, geralmente quando vai precificar um produto, muitas vezes, que mais baixo ticket, vamos dizer assim, a pessoa ela tem que olhar quais custos que ela tem em operação, você precisa olhar isso também. Quais são os custos que ela tem botando comissão de vendedor, né? Quais são os custos que ela tem de marca também. Sim. Porque quanto melhor a tua marca, mais caro você consegue cobrar e mais você coloca o concorrente no chinelo. Então, existe também esse tipo de precificação, que não é esse tipo que a gente estava falando aqui, Não. né? Que é essa linha mais de produtos low ticket e tudo mais. É, Né? no low Então, ticket você precisa ter os dados muito bem pontuados assim na pontinha do lápis. Porque você precisa saber quanto que é teu custo por compra, custo por produção, custo por lead. Cara, o custo que você tem ali no marketing em geral, quanto que é teu custo de entrega, logística, custo depender, de produção, custo de comissão. Então, tudo isso tem que imposto. entrar, imposto, tudo isso tem que entrar na conta do produto, porque senão você vai tomar prejuízo. Tem muitas pessoas, às vezes, que não fazem essa conta, Matuto, e ficam tomando prejuízo. Mas mesmo em low ticket, se o cara cobra pelo menos o dobro ali do que ele tá gastando, né, ter 50% de margem, ele já consegue ter uma boa precificação. Então, por exemplo, se ele gasta, sei lá, R$ 50 com logística, com precificação e com marketing no total, se ele coloca o dobro desse valor, ele consegue ter uma venda muito boa. E- Eu conheço uma pessoa que faz 10 vezes o É? valor. É. Ah, e aí entra uma outra parada também, né? Que é importante. A galera às vezes olha o concorrente e se pauta literalmente no concorrente, porque Que não ele é- acredita que ele tá brigando por preço. é. Entenda uma coisa. Eu tenho um cliente nosso que ele tinha essa narrativa e a gente entrou no produto dele, melhorou a oferta, melhorou a forma como ele apresenta e o resumo agora é que ele tá cobrando mais caro do que o concorrente. E Com ele tá base. fechando. Aham, Porque ele montou um sistema também de fechamento de uma reunião. sim, Então ele vai na casa do cliente, apresenta a proposta, apresenta o produto, apresenta tudo, e aí o cliente já fecha ali. Nem vê o preço do concorrente. entendi. Porque a apresentação dele foi boa. Quer ver? Eu dar um outro exemplo. Entrou um advogado há pouco tempo no programa. Que isso, gente? Sei lá. É aqui dentro? É aquele barulho lá que a gente escutou uma vez com a Cami, lembra? Enfim. É ali fora. Deve ser lá fora. Eu acho que é a câmera. Ah, mas tá ali fora, acho que é na cozinha, alguma coisa. A Depois eu gente até vejo com o zoou Gustavo. naquele podcast, naquele dia lá, falando, ah, a Anabelle lá. Depois eu vejo com o Gustavo. E aí. O que eu tava Corta aí, falando? volta aí. Cortou, voltou. O que eu tava falando? Ah, outro. Aí. E aí um outro exemplo é um outro cliente que entrou agora, um advogado. Olha, isso é interessante, Matuto. Ele, na hora do fechamento comigo, ele, Yuri, eu tô com uma proposta aqui de um outro advogado que fechou uma cliente que tá vendo recebeu uma proposta de um outro advogado, que acho que era R$ 1 milhão, e eu tenho uma reunião com ela. Eu fiz uma reunião com ela e fiquei de apresentar a proposta. Uhum. Tu consegue me ajudar nesse fechamento desse contrato? Falei, consigo. Como é que você tá pensando em fazer? Aí eu perguntei primeiro para entender o que ele ia fazer. Ele virou e falou assim: pô, eu vou montar a proposta e na segunda-feira eu vou enviar para ela. Sim. Eu falei: não, 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 não. Se você fizer isso, Clênio, a tua cliente vai subir e vai travar no preço e ela vai julgar se é bom ou ruim baseado no preço. É por isso que quando eu mandei aquela mensagem de 30 mil, eu achei que o cara não ia fechar. É. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, tu vai fazer exatamente assim. Você vai agendar, vai mandar mensagem pra ela agora, vai agendar com ela uma reunião e você vai fazer uma apresentação, tá? Você vai fazer uma apresentação mais elaborada depois, mas a gente vai fazer uma coisa de emergência agora. O que que eu preciso que você faça nessa apresentação? Choque de autoridade, como que você vai fazer, as fases que você vai seguir com ela, pega casos que deu certo contigo e pega casos que deu errado da forma como a pessoa tá fazendo, porque ele falou que falou, Yuri, a forma como o outro advogado tá fazendo, ela vai gastar mais dinheiro lá na frente.
Mas ela não sabe disso. Mas ela não sabe disso. Então a forma vai preparar a ancoragem, vai mostrar o preço, depois vai mostrar o protagonista para fechar. O resumo da ópera é: ele fechou um contrato de 1,1. Fechou mesmo? Fechou, ele botou no grupo. Ele fechou um contrato de 1,1 milhão, mais caro do que o concorrente dele, pelo simples motivo dele chamar a pessoa para uma reunião, explicar, gerar valor e passar preço. Acabou. Acabou. Não tem nada mais lucrativo do que um escalado. Entendeu? Mas a maioria quer mandar o quê? O PDF. Vai continuar se É arrebentando. mais confortável, né? É mais confortável. Só que qual é o problema? Você mostra preço onde gera valor. É. Um PDF não gera valor. A não ser que seja você apresentando um PDF numa reunião. Legal. Entendeu? Fazendo um spin, seguindo o processo de vendas. Assim, eu acho que esse podcast em si, ele precisa de alguns complementos. E talvez a gente não consiga falar tudo dos complementos que ele precisa agora. Mas dá uma olhada nos outros podcasts aí da Full Sales, cara. Tem um podcast para criar a oferta sem objeção, como criar a Apresentação comercial tem aí pra trás também. Cara, Negociação. Sobre spin também, acho Sobre que já tem. spin, não sei se tem, não. Mas deve ter. Deve ter. Se Deve não ter. tiver, pede a gente aí que a gente faz. Mas deve ter de spin, sim. Deve ter. Mas aí manda bala aí nos outros podcasts que vai ter o complemento para que você consiga aumentar esse valor. E tem a ver com isso também. A forma com que você apresenta o produto para o teu cliente, você consegue aumentar a precificação dele. Sim. Porque você gera valor, né? Então, aliás, a gente desqualifica a lead falando preço. Quando o cara, a gente vê conta isso aí, é legal. Quando o cara, a gente tava falando ontem isso, né? Que eu fui palestrar numa igreja, aqui que tem um grupo de empresários, né? O Yuri tava até lá. A gente tava conversando com um cara lá que é dono de 6 clínicas, aquele cara lá. E aí ele tava falando pra mim, ele falou, cara, mas como é que eu faço com um cara que eu vejo que não é qualificado pra comprar meu produto, pra não ser meu paciente? Eu falei, cara, você fala o preço. Ah, não, era o cara dono de imobiliária. 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 Aí você fala o preço, você fala, cara, eu posso marcar a visita aqui pra ti, mas pra você entender, só pra entender e a gente conseguir bater aqui. O imóvel mais barato que a gente tem é em torno de 900 mil reais. A gente trabalha com imóveis de 900 mil reais a imóveis de 3, 5, 10 milhões de reais. É isso que você tá procurando? Pronto. Aí a pessoa vai virar e falar assim, não, eu quero uma coisa que seja de mais baixo custo. Acabou. Você já conseguiu cortar aquele cliente. Ou então você fala, ó, fulano, pra você entender, o preço é 6 mil reais do produto mais barato que a gente tem. Se o cara não pode pagar nem 6 mil reais, ele nem vai pra reunião. Se ele vir e falar assim, não, eu quero comprar mesmo assim. Acontece às vezes, né? Aí você vai lá e leva o cara pra reunião e fecha. Exatamente, cara. Quando você entende esse jogo aí... mas mostrar preço e desqualificar. E já aconteceu às vezes do cliente achar que era... Do SDR achar que era desqualificado e o SDR falar e falar assim, não, eu consigo. Acabou. Ih, ainda bem que coisei. E aí o cara entrou na reunião e comprou, né? Inclusive ele já sabia o preço, né? Isso aí foi mas nunca faça isso, tá? A não sei que seja para desqualificar seu cliente. Se você fala preço antes de levar seu cliente para reunião, ele cria na cabeça dele uma crença de que ele não pode ou que não é para ele, e ele nem na reunião entra. Então por isso que a gente nunca passa preço. Então canso de chegar e o cliente fala: quanto é? Fulano, na reunião a gente conversa sobre valores. Antes eu quero entender o seu momento, a sua necessidade. E aí, entendendo, eu vou ver qual produto que vai encaixar para você. Agora o pessoal entendeu por que eu achei que eu não ia fechar aquele de 30 mil. Pô, eu mandei o preço falando pro cara assim, ó, você quer fechar? 30 mil. Pra desqualificar mesmo. Mas foi. O cara quis comprar, Yuri, você acredita? Cara, ótimo. Acho que já tá bom. Não sei quanto tempo deu, mas... Satisfeito já. Acho que a gente trouxe clareza aqui. Manda Vamos falar. 2 recadinhos que a gente pode dar, Matu. Dá um recado pra galera do diagnóstico que eles têm, que eles podem. Vou dar um recado melhor pra eles. E também do Full Sales Experience, né? A primeira coisa é assim, ó, cara. Eu vou falar aqui na Kathleen. Que mundo que você vive? Ela fala assim. Que mundo que você vive que você não sabe que a gente vai fazer um evento pra 1.000 pessoas, pra empresários, cara. Você quer participar do nosso próximo evento pra 1.000 pessoas, que é o Full Sales Experience? Vê aí, o QR Code tá na tela, entra no site, deve estar aí, não sei se vai aparecer o site, ou então aperta no link da descrição para entrar na lista de espera. Porque a gente vai liberar o lote 0, que vai ser uma condição super especial, cara, um preço super acessível para você conseguir participar se você for empresário, tá? Então aperta no link aí, entra nesse Full Sales Experience que vai ser maravilhoso. A gente vai falar sobre como gerar receita, como aumentar preço, como montar oferta, todo o passo a passo da Full Sales ali para você que é empresário e fatura aí mais do que 20 mil reais, vamos colocar assim, né? Eu acho que se a pessoa fizer 10 mil reais e quiser participar do evento, tá ok também. A gente vai ter lá possibilidade para você participar, vai ser maravilhoso. Vão ser 1.000 pessoas, 1.000 empresários lá para fazer negócio. O preço vai ser pechincha para quanto você vai ganhar. Vai ser em São Paulo, tá? Vai ser em outubro, já tem data? Ainda não, mas vai ser outubro. Outubro. A gente só tá dependendo do local lá,
Que eu tô Maravilha, mas finalizando entra agora. lá no grupo, lista de espera, que lá dentro a gente já te fala todas as informações, já tira todas as suas dúvidas e você já compra com lote zero que tem a melhor condição possível para você conseguir fechar. Beleza, além disso, se você quer já se tornar cliente da Full Sales, quer entender melhor como são as nossas soluções, ou até quer entender como que a gente pode te ajudar, pô, não sei como que a Full Sales pode me ajudar. Aperta no link da descrição, que é do diagnóstico comercial. A gente vai olhar para a tua empresa completa, desde geração de demanda, receita, produto. E o time comercial completo e entender, dentro de uma reunião, quais são as coisas que você pode otimizar para gerar talvez até 100 mil reais a mais do que você gera aí hoje de resultado para a tua empresa, tá? Ou aumentar bastante o teu faturamento. Então aperta no link aí do diagnóstico da descrição para a gente conseguir pegar esse dinheiro que está na mesa e você conseguir, e se fizer sentido, entrar nos nossos programas e ser nosso cliente, tá? Então esse é o segundo recado. Terceiro recado, cara, eu falei no início do vídeo para a pessoa curtir, né? Se você não curtiu ainda, você tá bobeando. Então curte Tá aí o dormindo? vídeo, tá bobeando, cara. E compartilha esse vídeo no grupo dos sócios, tá? E assiste os outros podcasts aí no grupo de sócios que você tem, se você tiver sócio, em toda da tua equipe, para que o pessoal consiga entender como que a gente pensa com relação à precificação de novos produtos. E o que mais? Tem mais algum aviso? Inscreva no canal, ativa o sininho, Manda bala. curte, deixa aí uma sugestão de vídeo. E a gente se vê no próximo episódio do podcast comercial Faixa Preta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Infosys conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti. A partir do teu faturamento, se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.